Boa tarde. Hoje, dia 26 de maio de 2020, vamos começar mais uma leitura das obras de Kardec. Estamos lendo a Gênese, a parte de fundamentos da revelação espírita. Mas antes de iniciarmos propriamente essa leitura, gostaríamos de fazer alguns comentários sobre um estudo, um diálogo que eu vi da Federação Espírita essa semana que passou, sobre algo fundamental que deveríamos pensar um pouco durante esse nosso período de quarentena, que é a diferença entre ouvir e escutar. Aparentemente, nós vulgarmente usamos como se fosse dois verbos com a mesma finalidade, né? Eu escutei, eu ouvi a criança, o adulto, aquela notícia. Mas são completamente diferentes. Porque nós ouvimos através do nosso ouvido, uma parte da nossa estrutura física, mecanicamente estamos ouvindo. Ouvimos o barulho, ouvimos uma voz, ouvimos tudo aquilo que o nosso ouvido pode captar. Então, quando alguém nos fala, nós normalmente ouvimos, se não temos uma deficiência auditiva. E qual é a diferença entre escutar? Escutar é ouvir com atenção, é prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo. Isso nós não fazemos, temos uma dificuldade enorme no nosso dia a dia de escutar o que nos falam. Nós temos o hábito nem de deixar as pessoas terminar de expor as suas ideias e já estamos contestando, já estamos querendo não aceitar o que foi falado, quando nós damos o mínimo de atenção àquilo. E então, quando ouvimos, é mesmo que entra por um ouvido e sai por outro, como se diz popularmente. E escutar é dar atenção. É o que falta muito para nós fazer isso com nossos filhos, com nossos companheiros, né? De escutar e ver o que eles querem nos dizer. Prestar atenção, pensar sobre aquilo, né? E não mecanicamente ou instintivamente dar uma resposta rápida. Então, com crianças pequenas é normal, a gente está falando e diz assim, tá bom, depois nós vemos e tal, a gente está ouvindo, é um ruído. Elas falam ruído, mas nós não prestamos a mínima atenção. Nós não temos tempo, nós dizemos, para dar atenção para os pequenos. Estamos ocupados com algo, para com os adultos. Então nos falam, mas nós só ouvimos e não escutamos. Então é bom que pensemos um pouco nisso, nesse período que nós estamos mais ligados dentro dos nossos lares, né? A importância que é dar ouvidos. Muitos filhos saem de casa, muitos são levados a ficarem enfurnados nos seus recintos, nos seus quartos. Alguns levam à depressão, alguns até ao suicídio, por não serem escutados pelos pais. Somente ouvidos, mas não escutados. E isso é algo que nós podemos mudar, dar mais atenção, né? Não só na família, que é o principal, mas também entre todos que falem conosco, entre amigos, parentes, né? Não tão próximos, dar atenção ao que estamos ouvindo, nós passamos a escutar. Essa é a diferença que nós queremos hoje levantar aqui para que pensemos sobre isso. A Federação Espírita está fazendo debates sobre esse tema. Mas voltando à nossa Gênese,
que nessa primeira parte tem o intuito de nos mostrar realmente a importância das obras espíritas, da nossa religião, em relação às demais religiões existentes até o momento. E aqui nos diz, já no capítulo 1, subido em 42 que nós estamos, nos diz o seguinte: considerando-se, além do poder moralizador que o Espiritismo nos dá, pela finalidade que ele empresta a todos os atos da nossa vida, por tornar bem claras as consequências do que é bem e o que é mal, né? O que está dentro das leis e o que não está, das leis morais, pela força moral que tem essas instruções dessas obras de Kardec. A coragem e as consolações que nos dá nos momentos de aflições, mediante o quê? Mediante uma inalterável confiança que devemos, que nos mostra que devemos ter no futuro, pela ideia de que cada um ter perto de si os seres a quem amou. Em um futuro teremos aquele que nós amamos, vamos nos reencontrar, né? Então, ou seja, a certeza de os rever e essa possibilidade de conversar com eles. Muitos temos essas bênçãos de conversar com aqueles que partiram, nossos queridos, né? Mas, com certeza, após o nosso desencarne, sim. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se faz, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até quando? Até o último momento da nossa vida. Não interessa com quantos anos nós vamos terminar essa existência. Até o último momento. Nada estará perdido, né? Tudo resulta no adiantamento para o nosso espírito. Reconhece, então, que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao que ele prometia, o Consolador que foi anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda está dessa forma realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Até então, muitos pais deploravam a morte prematura de filhos, cuja educação fizeram grandes esforços, sacrifícios, julgando que tudo foi jogado fora. Mas com o advento do Espiritismo, da vida futura, né, da reencarnação, nós que aprendemos dentro do Espiritismo, passamos a entender que, na verdade, nós estamos trabalhando para o bem dessas crianças nesta ou noutra vida. Estão adquirindo mais condições para se desenvolver melhor nas próximas encarnações. Vão adquirir conhecimentos nesse período que estiveram conosco, que vão trazer nas próximas reencarnações. Nós estamos ajudando a evolução desses espíritos, que nesta vida foram nossos filhos. Não temos que lamentar, não temos que pensar que gastamos tempo inútil e que Deus não está sendo justo conosco. Não, está nos dando uma grande oportunidade de trabalho, de ajudar o próximo, nos dando esse próximo bem junto de nós, como nossos filhos. Se a esses resultados somarmos a prodigiosa rapidez da propagação do Espiritismo, apesar de tudo que se faz contra, para derrubar, né, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial. A vinda do Espiritismo para nós. Como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade humana.
a facilidade com que é aceito por um número tão grande de pessoas, e isso sem coação e sem outros meios que o poder das ideias, só o poder das ideias faz com que eles aceitem. Não há nenhuma coação, não há uma promessa agora de se eles ganharem algo para eles se tornarem espíritas. Não. Só o poder das ideias. Prova que, então, que o espiritismo corresponde a uma necessidade que é a de crer em alguma coisa após o vazio provocado pela incredulidade e que, portanto, surgiu no momento apropriado. Quando ele surgiu, as pessoas estavam incrédulas, não criam mais nas religiões existentes da época. E o número de pessoas aflitas é imenso. Portanto, não é de se admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, e de preferência aquelas pessoas desesperadas, porque é aos deserdados, aos infelizes, aos desesperados, mais do que aos felizes desse mundo, que o espiritismo se dirige. O doente vê chegar ao médico com muito mais satisfação do que aquele que está bem de saúde. Né? Ora, os aflitos são os doentes, e o médico é o consolador, é o espiritismo, é as obras do espiritismo, que vem nos tirar as aflições quando aprendemos, quando lemos, quando estudamos o espiritismo. Aqueles que combatem o espiritismo, que querem que o abandonemos para seguir a eles, ofereçam-nos mais e melhor do que ele. Curem com mais segurança as feridas da alma. Deem mais consolações, mais satisfações ao coração. Deem mais esperanças, esperanças legítimas e maiores certezas do que o espiritismo. Façam do futuro um quadro mais racional e mais sedutor. Porém, não pense em vencer o espiritismo com a perspectiva do nada. Morreu, acabou. Não existe nada depois. Por isso, parem de estudar e acreditar em Deus, em vida futura. Isso não vai vencer o espiritismo. Ou com a alternativa das chamas do inferno, ou da beata e inútil contemplação perpétua, né, do infinito. Não, nada disso vai convencer, não são ideias para atrair mais pessoas. E a primeira revelação que foi nos dada estava personificada em quem? A primeira que Deus nos enviou, lá atrás, em Moisés, né? 1500 anos antes do Cristo vir. A segunda foi o Cristo. E a terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, mas a terceira é coletiva. Eis aí uma característica de essencial e grande importância. É coletiva no sentido de não ter sido feita para privilégio de pessoa alguma. Né? Assim sendo, ninguém pode dizer-se seu profeta exclusivo, como podia ser dito de Moisés e como foi dito do Mestre Jesus. Ela foi feita simultaneamente por toda a terra, para milhões de pessoas, de todas as idades, de todas as épocas e de todas as condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, de acordo com esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ela não se originou de nenhum culto especial,
a fim de servir um dia de ponto de encontro para todos. As duas primeiras revelações foram produto de um ensino pessoal, foram inevitavelmente localizadas, isto é, apareceram em um só ponto, do qual aos poucos a ideia foi se propagando. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, do nosso planeta, sem o conquistar inteiramente. Nós temos povos cristãos e não cristãos no nosso planeta. A terceira tem isso de particular. Não sendo personificada em um indivíduo, surgiu simultaneamente milhares de pontos diferentes, se transformaram em centros ou focos de radiação. Com a multiplicação desses centros, pouco a pouco seus raios se encontram, como círculos formados por uma quantidade de pedras atirada na água, de tal sorte que em um determinado tempo acabarão cobrindo toda a superfície da Terra. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido em um único ponto, se fosse a obra exclusiva de um homem, teria formado seita em torno dela. E talvez meio século se passasse sem que ela atingisse as fronteiras daquele país onde ela nascera. Enquanto que após 10 anos já tem marcos fincados de um polo a outro. E agora, após 160 anos que foi lançada a doutrina, nós já temos em todo o mundo centros espiritualizados com a doutrina de Kardec. E que cabe a nós, membros desses centros, ajudar a divulgar mais, a divulgar com conhecimento correto, não com soberba, não com querendo dizer que essa doutrina é a única possível. Não. Como sendo mais uma doutrina que nos traz esclarecimentos com estudos, com lógica, para que somemos. Tanto na nossa doutrina, nós temos de todas as religiões que participam da nossa doutrina. E esta é a grande vantagem que o Espiritismo vem nos trazer em relação a outras doutrinas. Nesse momento, damos um pequeno intervalo e já continuaremos.